Bom dia, que bom ter você aqui comigo. Mais um episódio do Despertar. Eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai tocar a sua vida. O tema do episódio de hoje, episódio de número 17, o tema é Mude os seus pensamentos. Mas antes de nós iniciarmos, você que ainda não é inscrito, já se inscreve agora mesmo no canal, já dê o seu like, compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai abençoar milhares de pessoas fazendo assim. Pessoal, o que você tem pensado? Você anda pensando? Parece até uma pergunta incoerente, né? Mas na verdade é que nós não conseguimos ficar sem pensar. Isso é um fato. Você não consegue ficar sem pensar. Porém, o que eu quero perguntar para você nesse momento é: o que você tem pensado? Isso mesmo. Ah, mas por que você se preocupa com o que eu tenho pensado? Sabe por quê? Porque a maneira como você pensa é a maneira como você vive. E eu quero hoje, através da palavra de Deus, mostrar para você que a forma como você pensa é a forma como você vai viver. Se você hoje não está vivendo uma vida feliz, uma vida plena, uma vida de vitória, uma vida da forma como Deus deseja para você, não é as pessoas, não é a economia do país, pelo contrário, é aquilo que você está pensando. Eu quero mostrar para você através da palavra de Deus que isso pode ser mudado. Veja só, no livro de Romanos, capítulo de número 12, o verso de número 2 diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, não vos conformeis, não se conforme com este mundo. Mas que se conformar, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, um conformismo de não aceitar, olha, como que esse mundo está perdido, olha como essa situação, não é isso. Esse não se conformar é você não tomar forma, é não você se tornar aquilo que você mesmo critica. Você conhece pessoas que dizem assim: eu nunca vou ser igual ao meu pai. E ele é o pai escrito. Ele faz aquilo que o pai dele fazia, ele age da forma como o pai dele fazia. O que é isso? Mesmo que ele não aceite tal situação, mas ele tomou essa forma para ele. E é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Quando a palavra de Deus está nos dizendo, olha, não vos conformeis, na verdade a palavra de Deus está dizendo assim, ó, não torne a forma. Na NVI, a tradução diz assim, ó, e não se amolde. O que é se amoldar? Você se tornar um molde e você replicar as mesmas ações. Mas é interessante que, para que você possa experimentar o melhor de Deus, o apóstolo Paulo aqui está dizendo, olha, que você precisa renovar a sua mente. Olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não está dizendo, olha, mas que você possa transformar o mundo com a renovação do seu entendimento. Não. Está falando transformar-vos, ou seja, você mesmo se transformar, você mesmo mudar. Agora é interessante, veja só, para que então vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe quando você vai experimentar o melhor de Deus na sua vida? Quando você renovar os seus pensamentos. Quando você renovar a sua mentalidade, a forma de você pensar. Existem muitas pessoas que contam aquilo que Deus pode fazer. Mas quando nós renovamos a nossa mentalidade e pensamos de forma correta, a palavra do Senhor nos fala que nós, ao invés de contar o que Deus faz, nós vamos contar o que Deus fez em nós. Olha só o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Veja só, o pensamento ele influencia ou não influencia
no desenvolvimento da sua vida? Com certeza sim. E a forma como você pensa determina a maneira como que você vive. É tão preocupante e ao mesmo tempo tão importante a maneira como você pensa, que a própria palavra de Deus já nos adverte para que nós possamos pensar de maneira correta, pensar de maneira certa. Mas como assim? Eu vou pensar de que jeito? Veja só, se você pensa que você é um derrotado, você vai viver como um derrotado. Se você pensar que não pode, você não vai conquistar nada. Se você pensar que você é um incapaz, você vai viver dessa forma. Mas a palavra de Deus, ela vem para nos ajudar. Eu já disse aqui em alguns vídeos anteriores, a Bíblia é o manual do fabricante. Deus, ele não te fez e te jogou no mundo para você viver de qualquer forma, não. Pela palavra de Deus, que é a Bíblia, você tem as condutas para que você tenha uma vida correta, uma vida agradável, que você viva o plano perfeito de Deus. No livro de Filipenses, capítulo 4, verso 8, diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e que merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Bom, nós já sabemos que não conseguimos ficar sem pensar. É praticamente impossível você ficar sem pensar em nada. Se eu não consigo ficar sem pensar, o que eu posso pensar? Qual é a maneira correta de pensar? Em Filipenses está dizendo, pense em coisas boas, coisas agradáveis, coisas puras, coisas corretas. Encham a mente de vocês dessa forma. Sabe onde é o campo de batalha que Satanás ele age? O campo de batalha que Satanás age é na sua mente. Se você pensar que você vai viver como um doente, que essa doença vai te matar, que essa doença é incurável, você não vai conseguir receber a cura. Se você pensar que você não consegue prosperar, que você não consegue ter uma vida feliz no teu casamento, Satanás ele vai encher a sua mente com essas podridão para que você continue pensando dessa forma. Mas se você hoje não se conformar com essa situação e não tomar forma dessa maneira, a palavra de Deus está dizendo que você vai experimentar o melhor de Deus. Então, se eu não consigo controlar aquilo que vem até mim nos pensamentos, que é o campo de batalha, você consegue determinar aquilo que você quer pensar. É claro que todos os momentos pensamentos vêm, mas ao invés de você ficar alimentando pensamentos destrutivos, comece a alimentar pensamentos positivos. Comece a alimentar pensamentos que vai te edificar. Pare de pensar em coisas ruins, em coisas de desgraça. Pare de ficar dando atenção para aquilo que não te edifica. Comece a tirar tempo para meditar na palavra de Deus, para conhecer o que Deus tem para você. Comece a pensar em situações que você consegue realizar. Por mais difícil que seja o problema que você está enfrentando, comece a pensar, olha, o que eu farei assim que eu tiver essa vitória? O que eu farei quando eu conquistar? O que eu farei? Gente, nós temos essa capacidade de pensar. E isso é uma maravilha que Deus nos deu. Quando a palavra do Senhor nos fala que Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança, não é no aspecto de você ter mãos, pés, não. É na forma da sua essência. Você tem a capacidade de criar. Você tem a capacidade de pensar. As coisas acontecem primeiro dentro de você. As coisas iniciam primeiro dentro de você. Veja só, muitas vezes nós somos bloqueados por conta de situações que nós aprendemos a conviver e acabamos tomando forma dessas coisas. Eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não posso porque eu sou pobre. Ah, eu não posso porque os meus pais são assim. Ah, eu não posso porque eu não fiz uma faculdade. Pare de pensar dessa forma. Comece a mudar os seus pensamentos. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Deus, você pode tudo. Mas comece a mudar os seus pensamentos. Comece a gerar dentro de você imagem daquilo que você deseja para a sua vida. Você não está tendo um casamento feliz hoje? Quais têm sido os seus pensamentos? Meu marido não presta,
minha esposa, ela não me compreende. É esses os pensamentos que você tem pensado? E se você continuar pensando dessa forma, você não pode experimentar o melhor de Deus no seu casamento. O que você precisa fazer? Você tem a capacidade de pensar. Então pare por um momento. Comece a pensar, sabe, no teu relacionamento amoroso com a tua esposa, com o teu esposo, nas viagens que você quer fazer, como que vai ser. Comece a idealizar isso dentro de você, porque isso vai gerar imagem dentro de você a ponto de você ter convicção que isso pode acontecer. Pensamentos gera sentimentos, sentimentos gera ação. Por isso que a palavra de Deus nos dá essa advertência, olha, tome cuidado com o que você pensa, porque a sua vida ela é dirigida pelos seus pensamentos. Pensando apenas em coisas ruins, eu quero pedir para você, comece a pensar agora em coisas boas. Comece a parar de assistir tanta noticiário de desgraça, de derrota. Não deixe isso fazer parte da sua vida. Comece a tirar tempo com Deus. Deus ele não te fez para que você viva uma vida miserável, para que você viva uma vida de derrota. Não. Ele te fez para que você possa viver uma vida de vitória. Mas Satanás sabe as suas fraquezas, as suas fragilidades. E muitas vezes é nessa área que ele começa a bombardear seus pensamentos com palavras. Olha, não vai dar certo. Eu nasci para sofrer. A minha vida não tem sentido. Esses pensamentos não são pensamentos que Deus quer que você pense. Comece hoje a renovar os seus pensamentos. Rejeite tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Encham os seus pensamentos, assim como em Filipenses que nós lemos aqui agora, com coisas boas, pura, agradável. Isso mesmo. Você é maravilhoso, você é maravilhosa. Você nasceu para dar certo. A sua vida, ela foi primeiro escrita em Deus. Não foi o teu pai ou tua mãe que desejou ter você, ou talvez você que nasceu diante de um relacionamento que talvez nem conheça o seu pai, ou talvez não conheça sua mãe. Mas eu falo para você, você nasceu porque Deus desejou você. E Ele te desejou porque Ele tem uma vida maravilhosa para você. Guarde essa palavra. Hoje mude os seus pensamentos. Mude a sua maneira de pensar. Pense da forma correta. Pare de ficar pensando em coisas destrutivas e comece a se alimentar de coisas positivas. A sua vida é uma vida de sucesso. Não aceite viver uma vida de coitadinho, quando na verdade Deus te chamou para ser um herói. É isso mesmo. Você é o projeto de Deus. Deus pensou em você e Deus pensou da maneira correta, porque Ele tem algo muito bom para a sua vida. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra e lembre sempre, fiquem com Deus.